Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando essa live mais uma vez porque me deu na telha. Esse band-aid é porque eu cortei fazendo barba. E eu vi mais uma coisa que me revoltou e que me levou a gravar essa live. Eu sempre gravo a live porque eu tô revoltado com alguma coisa, impressionante. E enquanto não chegam os espectadores, eu vou cantar uma musiquinha. Naquela igreja eu nasci, me batizei, eu cresci, me crismei, fiz primeira comunhão. Naquela igreja, nos bons tempos de menino, ao ouvir tocar o sino, eu chorava de emoção. Bim blim, bim blam, bim blam, bim blim, parecia que os sinos só tocavam para mim. Um beijo pra Nihawage. Vamos começar. Tava lá olhando minha timeline, aí aparece a foto de uma menina mostrando o dedo do meio pra uma viatura da rota, assim, e falando seus do cacete pra viatura da rota. O que a menina tava fazendo senão exercendo a sua liberdade de expressão? Mesmo que ela tivesse xingado uma instituição que tenha dignidade, ainda que ela tivesse xingado a Santa Igreja Católica, que é a instituição de maior dignidade no planeta, que é o corpo místico de Cristo, ainda assim seria a liberdade de expressão da menina. Não tô nem citando o fato de que ela se xingou uma das instituições mais abjetas, mais abomináveis que existem, que é a Polícia Militar. E comprovando aquilo que eu tô falando, o que a Polícia Militar fez? Capturou a menina e fez aquele famoso vídeo de perdão pelo vacilo. A menina foi lá e vai ser obrigada a pedir desculpa. Quer dizer, a polícia não tem mais porra nenhuma pra fazer, né? Tem estuprador, tem assaltante, tem sequestrador, tem terrorista, tem todo tipo de bandido, mas não, a polícia vai pegar o seu dinheiro que eles roubam de você pra ir caçar onde é que tá a menina que mostrou o dedo do meio pra viatura e obrigá-la a gravar um vídeo. É assim que o seu dinheiro roubado tá sendo usado, viu, ô pagador de imposto? Contribuinte! Que contribuinte o meu cacete, rapaz? Você é um escravo do sistema. E o braço armado do sistema é a polícia. General Dwight Eisenhower. Milhões de erros. Não vou discutir aqui o quão ruim ele foi. Mas ele dizia algumas frases interessantes. Justamente ele que foi presidente dos Estados Unidos numa época em que havia sido retomado o crescimento econômico após todo aquele desastre democrata do New Deal e da Segunda Guerra Mundial, que merece um vídeo à parte. Então ele tinha algumas frases interessantes, já que ele era um republicano mais das antigas, por pior que ele fosse, como todo político, ele disse o seguinte: a sociedade deve sempre se resguardar contra a influência do complexo militar industrial, seja ela deliberada ou não. Mas nós chegamos num ponto em que o complexo militar industrial tem uma influência tão brutal na sociedade que ele não se limita a distorcer o mercado a seu favor, como ocorre desde que existe um Estado, pelo simples fato de que defesa, por definição, no Estado se trata de um monopólio. Mas, hoje, a influência do complexo militar industrial, por culpa da democracia, é claro, ela vai muito além da repressão, ela vai muito além da distorção mercadológica, ela é cultural. Ela está arraigada. É grotesco. As pessoas têm uma síndrome de Estocolmo impressionante em relação à polícia. A influência do complexo militar industrial hoje é tal que as pessoas simplesmente veem uma farda como sinônimo de moralidade. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que quem cuspiu em Cristo estava fardado. Nós sabemos que quem mandou judeu para os campos de concentração estava fardado. E nós sabemos que a NKVD na União Soviética. E nós sabemos que o Santebal no Camboja comunista. E nós sabemos que a Securitate na Romênia de Ceausescu. Estavam todos esses porcos fardados. Então para com esse negócio de achar que polícia é sinônimo de moralidade, porque é exatamente o contrário. Pelo menos desde que a polícia foi encampada pelo Estado. Talvez se você estivesse falando de uma polícia privada, né, como eram as rondas noturnas na Holanda do século XVII, pintadas por Rembrandt, talvez não. Afinal, a profissão policial ela é extremamente digna. Se você tomar a definição de polícia, que é um grupo de pessoas armadas e treinadas para defender o direito natural do homem. Propriedade, vida e liberdade. Mas a polícia estatal é o contrário. A polícia estatal é um grupo treinado e armado para violar sua propriedade e pior, para aprofundar a desordem no tecido social, já que, por definição, a serviço do Estado, eles impedem a formação de polícias. De polícias por essa definição natural que eu dei. Definição da ordem natural.
Então que merda de instituição é essa? Aí tem um filósofo libertário chamado Paulo Cogos, que ele diz a seguinte frase: se você quer medir a incompetência, a falta de ética, a falta de ordem de uma instituição, basta ver o quão intolerante a críticas ela é. E aí você fala o seguinte, você pensa o seguinte: qual é a instituição mais perigosa de ser criticada hoje? As pessoas falam mal do Senado, as pessoas falam mal do Congresso, as pessoas falam mal do STF, mas se você falar mal da polícia, você não só sofrerá uma reprovação dos mesmos escravos que são escravizados pela polícia, como também você corre o risco de ser capturado por essa polícia. Então eu falo, a polícia é antiética, a polícia reprime o povo. Aí o que a polícia faz? Vai lá e me reprime, por causa da minha opinião. Ou seja, eles estão comprovando aquilo que está sendo falado. A menina chegou lá, a maloqueira lá, e mostrou o dedo do meio pra polícia. Eu não quero saber se ela é maloqueira, se ela é traficante. O fato é que ela mostrou o dedo do meio pra polícia, como qualquer um pode mostrar. E o que a polícia fez? A reprimiu. Comprovando que a menina, não sei da vida pessoal dela, mas ela tá certa em xingar esses caras de uns cu do caralho. Como ela xingou. É isso que a polícia faz. Mas as pessoas falam, não, o policial, tadinho do policial. Blá, blá. Meu, o policial... Um policial, bom ou ruim, privado ou estatal, ele tinha que ter, no mínimo, força e fibra suficiente para não se machucar com palavrinhas. Você espera que um policial seja alguém que enfrenta tiroteio. Você espera que um policial seja alguém que sai na porrada com o bandido. Você espera que o policial veja um terrorista muçulmano ali e fala, seu desgraçado, e cai na porrada com ele. Não, as palavrinhas machucam. O dedinho do meio da maloqueira machuca. Tanto machuca que ele vai lá e agride a menina. Sem nenhum mandado judicial. Mesmo usando os argumentos estatólatras. Mesmo usando os argumentos legalistas positivistas. Cadê o mandado de prisão? Quem autorizou a polícia a pegar essa menina à força e mandá-la gravar um vídeo de perdão pelo vacilo? Onde está a juridicidade desse ato? Não tem. É totalmente arbitrário. É totalmente arbitrário. Vocês já pensaram? Mesmo para os argumentos estatistas. E as pessoas ficam ao lado da polícia. Ah, se você não gosta da polícia, chama o Batman. Eu ia chamar o Batman. Eu pensei em chamar o Batman. Só que se o Batman fizer alguma coisa, ele é acusado de formação de milícia e é preso. Por quem? Pela polícia. Então como é que eu vou chamar a porra do Batman? Ué. Eu gostaria de ser livre para montar uma polícia de verdade. Eu gostaria de pegar o meu bairro aqui, fechar o bairro como um bairro privado já fez lá no Rio de Janeiro, para se proteger. E falar, ó, agora nós vamos nos proteger aqui. Certo? Aqui não vai mais entrar bandido, aqui vai ter um background check, nós vamos nos armar e nós vamos formar nossa própria polícia. A polícia do Estado não deixa você fazer isso, porque eles são a favor do bandido. Isso não significa que cada indivíduo dentro da polícia seja ruim. Você pode ver, por exemplo, aquele policial que, graças a Deus, graças a Jesus, reagiu a um assalto e matou o sementinha do mal lá, o bandidinho lá, o assaltante. O que aconteceu com esse policial? Foi preso. Aí o pessoal... fala, então a culpa não é da polícia, porque se o policial matar o bandido, ele é preso. Meu amigo, ele é preso por quem? Por marcianos? Ele é preso por zumbis nazistas? Hã? Ele é preso por outros policiais. Vocês entenderam isso? O problema é sim a polícia. O problema é essa instituição que serve o Estado. E o pior é ver a população dissociando o ato prático do policial com a imoralidade da ordem criminosa que ele recebeu. Ora, se existe uma instituição cuja função seja cumprir ordens criminosas, se existe uma instituição cuja função é cumprir ordem de políticos, pior raça que existe, essa instituição é obviamente ruim. Mas a população, como eu disse no começo do vídeo, está culturalmente influenciada pelo complexo militar industrial, que por sua vez é alimentado e alimenta um Estado policial. Como disse James Lowell, a democracia permite que cada homem seja o seu próprio opressor. E no momento em que nós damos carta branca moral para a polícia fazer o que quiser simplesmente porque eles são polícia, nós estamos sendo nossos próprios opressores. Nós estamos abrindo as guardas da sociedade para uma influência do complexo militar industrial que não vai ter volta. Você não vai ter como reagir contra isso. Claro, o governo vive do medo. E o governo vive do medo não só contra inimigos externos. Essa tática é manjada, né? Não, tem os comunistas, não, tem os fulano de tal. E assim o complexo militar industrial se expande. Como se a Casa Branca não fosse um inimigo do povo americano muito pior do que qualquer
soviético foi. Como se um Nixon, como se um Carter não fosse muito pior pro povo americano do que Brezhnev, Khrushchev, Stalin. O inimigo interno é bem pior. Mas mais do que isso, eles criam um medo daquilo mesmo que o Estado promove. Afinal, como eu disse, se o Estado não permite a concorrência no setor policial, se o Estado acaba protegendo o bandido, desarmando a população, impedindo que a população forme a sua própria milícia, impedindo o separatismo, impedindo que os bairros locais se protejam de forma privada, obviamente o resultado será desordem. E as pessoas vão ter medo da desordem. Sem manjar economia, sem manjar ciência política, sem manjar sociologia, a primeira coisa que elas vão falar vai ser o quê? Aumenta a polícia. Precisamos de mais polícia. Precisamos prestigiar os policiais. Mais polícia, mais polícia, mais polícia, mais polícia. Por favor, mais polícia, mais polícia. Eu amo a polícia. Eu quero beijar o coturno dos polícia. Sem perceber que a polícia foi a instrumental que gerou tudo isso, eles acabam legitimando qualquer ato da polícia. Eles acabam permitindo que a polícia cometa as maiores imoralidades, expandindo o poder do Estado, simplesmente pelo medo que o Estado gerou naquele primeiro ato dele de monopolizar a segurança, de criar um monopólio socialista da segurança. Vocês já viram algum monopólio socialista funcionar? Vocês já viram algum monopólio socialista gerar benesses econômicas e a segurança é um bem econômico? Vocês já viram isso acontecer? Não. E nunca vão ver. Vocês vão ver um elefante voar primeiro. E então, a população legitima qualquer coisa. E todo mundo se acha o cidadão de bem. Todo mundo se acha o cidadão de bem. Eu sou um cidadão cumpridor das leis. Quer dizer, tucanaram a ovelha. Tucanaram a ovelha resignada. Os bandidos são os outros. Então vamos dar carta branca moral para a polícia fazer o que quiser. E assim, democraticamente, a polícia e o seu poder, sua legitimação psicossocial se expandem contra todo o tecido social e todos nós seremos reprimidos até o momento em que nós não vamos poder fazer nada, nem mesmo criticar a polícia. Como aconteceu. É por isso que Platão dizia, ditaduras sempre emergem da democracia. Cada um tem uma desculpa para legitimar a ditadura. Cada um tem uma desculpa para legitimar a tirania. Nos meus vídeos contra o Bolsa Família, contra a proibição das drogas, contra essas coisas, eu sempre citava Mencken, que a pior das tiranias é aquela exercida em nome do bem das vítimas. Mas eu andei pensando que talvez Montesquieu, por pior que ele fosse, tinha um outro ponto, talvez até mais preciso que o de Mencken. A tirania exercida em nome da justiça e da ordem. Essa é pior. Essa é a origem de toda a tirania. O estado de bem-estar social, o estado babá, veio depois. Veio como consequência da justificativa filosófica primeva para a existência do Estado, que era justiça e ordem. Mas qual justiça há na coerção contra inocentes? Qual justiça há em impedir que haja soberania individual? E que ordem é essa? Que ordem é essa que há numa instituição que gera criminalidade, guerras, cisânia, contradições internas na sociedade? Isso é o contrário da ordem. Já expliquei isso em vários vídeos. Um conservador consistente deve necessariamente ser um libertário. Bom, como eu disse, essa aqui vai ser uma live rápida porque eu preciso sair. Vamos ver rapidamente as perguntas. Sim, eu me cortei fazendo a barba. Salve para a equipe que está desenvolvendo o videogame The Call of Cogos. Quero só ver isso. O Matheus... o Matheus Bostelman, cara. Não dá pra não rir. O Matheus Bostelman pergunta como é que seria a lei sem que alguém a positive. A lei positivada, Matheus, é uma opinião armada. Simples. A lei, ela nos é dada porque ela existe no cosmos. Por isso que ela se chama lei. Você não positiva a lei da gravidade, você não positiva as constantes na física. Você não chega lá, olha, vamos reunir o Congresso para definir qual vai ser a constante da força da gravidade lá, o Gzão, que entra na equação ali. Não, isso existe, isso é dado, isso é descoberto. Existem leis morais objetivas. As leis morais objetivas são uma cerca de proteção para impedir que o homem se afaste da sua própria plenitude ontológica. Eu sou católico, como vocês me conhecem, essas leis nos foram dadas por Deus. Primeiro, na antiga aliança para Moisés, depois ela atingiu a sua plenitude na caridade cristã com
a redenção da humanidade em Cristo, na cruz. Se você não acredita em nada disso, ainda assim você pode depreender o comportamento moral preferível através da razão e entender que existe uma lei moral que define a autopropriedade do homem, define a liberdade do homem em conduzir as suas ações, sem que isso interfira nessa mesma liberdade do próximo, e isso é a única lei racionalmente justificável. Além, é claro, de um sistema axiológico que precisa, portanto, da moralidade cristã, já que é um sistema axiológico. Acabou. Aí você tem as suas normas privadas, que é o que Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino chamavam de leis do homem. Privadas. Você não pode impor, porque no momento em que você as impõe no próximo, você está violando aquela lei divina. E nenhuma lei humana tem valor se ela não estiver ordenada com a lei divina. Santo Agostinho dizia, leis injustas não são leis. É um dever moral desobedecê-las. Sempre vem um cristãozinho babaca aqui, na verdade um pseudo-cristão, para falar, não, Cogos, você só pode desobedecer a lei se ela for completamente contra o cristianismo. Você só pode desobedecer a lei do Estado se ele mandar você queimar a igreja, profanar a Eucaristia e abortar. Meu amigo, aonde que Jesus Cristo te autorizou a roubar o seu irmão e chamar de imposto, caraca? Aonde? Em Romanos 13. Em Romanos 13, a palavra não é imposto, não é tributo, a palavra é foros. Vai estudar um pouco de exegese. Foros significa uma taxa voluntária. Pode ser uma taxa de defesa, tal qual a taxa de um condomínio. Então, basicamente, o que Romanos 13 manda é você não ser um caloteiro. Não tem nada a ver com imposto, não tem nada a ver com tributação. Todo lugar que você vai na Bíblia tá lá. Fulano de tal não prestava porque ele era um cobrador de impostos. Agora vai no livro de Samuel pra você ver. Deus fala pra humanidade. Vocês têm certeza que vocês querem um rei? Olha, o rei vai escravizar os seus filhos, o rei vai pegar suas filhas, o rei vai mandar você pra guerras injustas. Não, nós queremos um rei. É o que vocês querem? Livre-arbítrio? Então tá bom. Então Israel teve um rei. Mais de 1000 reis em Israel. Desses, só 9 foram considerados santos, depois de fazer um monte de bobagem e se arrepender. Antes disso, respondendo agora mais diretamente a pergunta do Mateus, havia juízes. Por exemplo, Sansão era um juiz. Esses juízes que a população voluntariamente tinha como uma pessoa moralmente correta, ou seja, havia concorrência de mercado nos serviços judiciários, julgavam as pessoas segundo não uma lei que eles positivavam, mas segundo a descoberta racional dessa lei moral e da sua aplicabilidade, tendo como parâmetro a lei de Deus. Ou seja, o homem tenta descobrir as leis. No momento em que você permite que haja uma positivação, você está dando um poder filha da puta na mão do cara que está positivando essas leis. Imagina se eu puder pegar um pedaço de papel e transformar aquilo em lei moral, violando todas as leis do universo. Que porra de poder que eu vou ter na mão? É por isso que o Estado cresceu exponencialmente com o positivismo jurídico. Então a lei tem que ser descoberta. Não pode ser positivada. O Miguel Seu Caixa pergunta o que eu acho do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um exemplo do que eu estou falando, da lei positivada. O Código de Hammurabi, por exemplo, condenava à morte o filho do criminoso. Então você está morando numa casa lá, o engenheiro é ruim, a casa desabou, você mata o filho do cara. Um negócio que não passa num crivo moral racional, não passa num bom senso axiológico. Mas não é de se admirar, porque isso é antes do cristianismo. E o homem é podre mesmo, o homem precisa da aliança com Deus para começar a ter uma sensibilidade moral. Cris Rupental pergunta se eu defendo o voto defensivo. Não. Absolutamente não. O sistema deve ser combatido moralmente. O Estado é resultante. Vou te contar uma historinha rápida. Um dia eu estava na terceira conferência de escola austríaca de economia, nos tempos em que o Instituto Mises ainda podia se chamar Instituto Mises. Num tempo que ele não tinha sido surrupiado por corporativistas do establishment. E aí estava lá o Walter Bloch. Na época, eu nem era lá muito anarcocapitalista. Eu estava entre um feudo e o anarcocapitalismo. Aí eu perguntei pro Walter Bloch, escuta, você não acha que o Estado é uma falha de mercado? A anarquia primeva falhou em nos proteger do Estado? E o Walter Bloch não soube responder essa pergunta. Ele até falou que a pergunta foi muito boa, inclusive. E eu realmente defendia um mini-rei ali, um feudo, para nos proteger do Estado moderno. Depois que eu fui perceber que não, que eu estava errado.
O Estado nasce da falha moral. O Estado nasce quando nós permitimos que o inocente seja agredido por que motivo for. Pode ser o motivo da lei e da justiça, contra o qual o Montesquieu já nos alertava. Pode ser o motivo do cacete A4, mas você não pode obrigar ninguém a fazer parte do seu arranjo societal, que você acha bom. E é desta imoralidade que o Estado nasce. E é resgatando essa moralidade que nós vamos matar o Estado. Voto defensivo, para começar, ele é imoral. Por que você está votando em alguém? Por que você está impondo um político em alguém? Por que você está fazendo parte desse jogo maldito? Então você não está resgatando a única ferramenta que poderia destruir o Estado, que é a moralidade. É da falta dela que o Estado nasceu. Depois que você acha que adianta alguma coisa, você acha que todo mundo que está lá já não foi escolhido previamente? O voto defensivo. No momento em que você aceita o voto defensivo, você está depositando uma falsa esperança no sistema. Você acha realmente que esse sistema vai te salvar? Isso simplesmente vai espalhar uma letargia na sociedade que a impedirá de tomar as medidas cabíveis que realmente poderiam destruir o Estado. Vai tornar a sociedade letárgica. Não, então vamos votar. Vamos rezar pro cara ser menos pior. Parece aqueles caras que o filho tá doente, em vez de mandar pro médico, fica rezando, né? Já dizia Santo Agostinho, reze como se tudo depender de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Claro, a ação é uma oração. Então nós temos que agir, mas não votando defensivamente, porque isso é passividade pura. O sistema vai necessariamente abarcar essa pessoa que for eleita. E a culpa, é claro, vai ser daqueles libertários que votaram nesse cara. Vamos tentar então alguém menos libertário, menos radical, e assim o sistema vai sempre se renovando, sempre havendo uma desculpa para existir o Estado. Você só consegue destruir esses caras de fora. Eu poderia discorrer mais aqui, tem muito argumento para dar, mas eu realmente preciso sair. Flávia Veras pergunta, entre um filho maconheiro progressista e um filho lambedor de coturno, o que você prefere? Olha, os dois estão deserdados. Os dois não comem mais na minha casa. Agora, se você me perguntar o que você prefere, um filho maconheiro ou um filho policial do Estado? Eu prefiro um maconheiro. Porque o maconheiro dá pra corrigir, você dá uns tabefe nele, manda ele se confessar com o padre, manda ele nunca mais fazer isso, tem cura. Agora, o policial do Estado, ele vai destruir a alma dele. Isso eu não toleraria. Rodrigo Lins fala sobre distributivismo, bem lembrado. Distributivismo eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um vídeo daqueles que eu faço no meu canal. Aqueles bem estruturadinhos, que eu acho um saco ficar editando, mas vou fazer. Porque esse tema merece ser feito, porque tá cheio de babaca pseudo-cristão que acha que Chesterton é Jesus, que fica sendo distributivista. É assalto à mão armada, cara. Vamos acabar com essa palhaçada. Problematizar a caridade. Distributivismo é problematizar a caridade. Pega o seu dinheiro e dá pro pobre, não me enche o saco e não chama de distributivismo, vai se fuder. Distributivismo. Sabe fazer caridade, não? Não sabe que a sua mão direita não deve saber o que fez a mão esquerda? Tá na Bíblia e você... Distributivismo anticristão. Desgraçado. Fica achando que Chesterton é Jesus. Chesterton defendia imposto sobre contratos, cara. Falou muita coisa boa, mas começou a falar de economia e de política, cala a boca. Cara, economia e política é escola austríaca, anarcocapitalismo, e não sai muito disso. O resto é bobagem. Pessoal, obrigado aí quem tá falando Deus te abençoe. Agradeço, que Deus abençoe vocês também, todos vocês, até quem não gosta de mim. Deixa eu ir pulando aqui, tem muita coisa, meu amigo. Ó, pra terminar, pergunta do Tom Santos. Qual a sua relação entre religião e anarcocapitalismo? É simples. Meu rei é Jesus. Acabou. Grande abraço e um beijo para as meninas.